Fala galerinha do trade, beleza? Vamos lá, tô voltando aqui com o canal, né? Voltando aqui com os vídeos. Tô fazendo live todo dia aí de trade. Então, para começar aqui com a volta, eu quero falar assim sobre o ponto mais importante que foi para mim em questão de operacional, que foi identificar a tendência, né? Aí dentro da técnica do price action, que é o ponto mais importante para você saber para onde o mercado está indo. Então, sim, eu vou fazer um resumo aqui, né, de uma forma bem simples, tentar mostrar como que eu faço, inclusive na prática, né? Eu vou mostrar ali nos gráficos, não com o gráfico andando, mas para a gente conseguir entender, principalmente para fazer estudos, né? E isso é um ponto importante. Fazer estudos pode te garantir bons resultados no dia seguinte, né? Então, assim, uma das dicas, já que eu dou logo de começo, é estude todo dia, né? Todo dia olhe para o gráfico, veja para onde o mercado foi, trace ali as linhas, identifique a tendência, faça suas marcações, que isso pode garantir para você bons trades no dia seguinte, tá? Então, assim, vamos lá, vamos tentar descomplicar, né, a questão do price action, ali a questão da identificação da tendência, né? Às vezes eu ouço as pessoas falando que é muito difícil saber para onde que o mercado vai. De fato, é impossível ter certeza para onde que o mercado vai, mas não é impossível ter uma noção, né, para onde que o mercado quer ir, né, principalmente para onde ele está querendo ir, né? Então, assim, o trade ele sempre tem que ser baseado nesse ponto, né? Então eu vou deixar aqui alguns insights meus para vocês até o final do vídeo sobre o que foi o ponto de virada para eu aprender de fato a fazer, né, o day trade, principalmente com mini índice, que é essa questão de conseguir antecipar, né, o movimento do mercado olhando para o que aconteceu para trás, né? Então isso é uma boa forma de te deixar na frente ali, beleza? Então, assim, de forma geral, né, o que é uma tendência, né? Então, eu vou começar bem do início aqui, só para trazer, assim, informações para quem ainda não sabe, né? O que é uma tendência, né? Dentro do price action, como que eu sei para onde que o mercado vai? Então, tudo isso eu vou explicar aqui, beleza? Então, vamos lá, né? Então, o que seria uma tendência, né? O mercado como um todo, e aí todos os ativos, desde ações, derivativos, né? Até para quem opera criptomoeda, né? O Forex, né? Então as próprias os pares de moedas no Forex, todos esses ativos eles se movem em tendência, né? O que é uma tendência? Ou ele está numa tendência de alta, ou ele está numa tendência de baixa. Ou ele está indo para cima, ou ele está indo para baixo, tá? Isso é fácil de identificar. Então o mercado, quando ele está indo para cima, o mercado ele geralmente ele anda em ondas, né? Dificilmente você vai ver o mercado esticar sem olhar para trás, né? Então ele precisa andar e corrigir, né? Então o que a gente fala aqui que são as ondas de Elliott. Então quando o mercado está em tendência de baixa, né? Ele sobe um pouquinho, ele cai. Ele sobe um pouquinho, ele cai. Ele sobe um pouquinho, ele cai. O que o mercado está fazendo aqui, né? Que é o ponto principal para você identificar se ele está caindo ou não. Embora você está vendo que ele está caindo, né? Mas nesse momento aqui, você fala, pronto, o mercado vai subir, né? Mas ele só vai subir se ele largar um topo mais alto, né? Nesse ponto aqui, ó, todos os topos estão mais baixos e os fundos estão sendo rompidos, tá vendo? Então isso aqui indica que o mercado vai continuar caindo, tá? Enquanto ele não rompe um topo aqui, você pode ter certeza que o mercado ele vai para baixo, né? Se ele não está rompendo o topo, ele vai para baixo. Só que, além disso, ele precisa também romper fundo, tá? Então, se a gente pegar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Não, deixa eu apagar de uma forma melhor aqui, vai. Se a gente pegar aqui, né? Que o mercado tá indo para baixo, né? Então vamos lá. Então o mercado está aqui, indo para baixo, certo? Tendência de baixa. E aí, de repente, ele começa a enrolar aqui. Bom, ele não está rompendo topo, mas também não está rompendo fundo. Nesse momento aqui, ele está em uma consolidação. O que é mais fácil acontecer, né? Provavelmente a pessoa vai falar, pô, eu vou comprar porque ele não está rompendo fundo, ele vai subir. Sim, né? Então, porque ele já está num fundo. Mas esse é um tipo de movimento
que pode ser um acúmulo para voltar a cair. E como que você vai identificar isso, né? Como que você consegue identificar isso? Olhando a tendência num tempo maior, né? Identificando se num tempo maior o mercado está realmente indo para baixo, se ele está testando uma região de suporte, né? Por quê? Porque isso aqui pode ser de fato um acúmulo para continuar caindo, tá? Então isso assim, são várias operações que eu já peguei, que o mercado já estava num fundo, né? E ele não rompia topo, não rompia fundo, mas estava numa região muito baixa, depois de ter caído uma paulada. E aí eu consegui fazer boas vendas aqui porque o mercado continuou caindo, tá? Então, dá para identificar num tempo maior e eu vou mostrar para vocês depois num gráfico. E o contrário é verdadeiro, né? Então, quando o mercado está fazendo esse movimento para cima, isso aqui é uma tendência de alta, tá? Então, o mercado está fazendo topos aqui mais alto, né? Certo? E fundo mais alto, né? Então, todo momento que ele rompe um topo, ele anda. Ele rompe um topo, ele anda. Ele faz um fundo mais alto do que esse fundo e anda. Então, o mercado está indo para cima. Então, isso é uma tendência de alta, né? É clara. E também pode acontecer a mesma coisa, tá? A questão da tendência de baixa, né? Se o mercado está indo para baixo, ele acumulou, ele também pode fazer esse movimento para cima, chegar numa região, não romper mais topo, mas ficar acumulando. Esse acúmulo pode ser que ele não rompa mais fundo também, não rompe topo. Aí você fala, pô, vai cair. Mas não necessariamente. Mesmo que ele tenha subido uma paulada já, ele pode estar acumulando para romper essa região e voltar a subir. Então, é importante identificar, e eu vou ensinar para vocês aqui, como identificar regiões importantes de rompimento, né? Porque pode ser que nessa região aqui foi uma região importante de rompimento que o mercado não vai mais para baixo. E isso é importante identificar. Isso aqui é um dos pontos chaves para você conseguir identificar um bom trade, porque você tem uma grande certeza não, né? Vamos lá, existe uma grande chance de que o mercado não passe mais daquela região, né? E aí, se você identifica essas regiões um dia antes, né, ou uma semana, ou faz marcações frequentes para identificar regiões de suporte e resistência forte, você consegue antecipar um monte de trade, beleza? Então, acho que aqui ficou claro, né? Então, a questão do que é uma tendência, né? Então, tendência de alta, o mercado ele sempre vai fazer topos ascendentes, né? Então, desculpa o desenho aí, mas é mais para saber que o mercado está para cima. E mesmo que ele vá para cima, ele sempre volta, tá? O mercado ele não estica de uma vez, ele sempre vai voltar. E uma tendência de baixa, o mercado ele faz o movimento contrário, né? Ele vai fazer topos descendentes, né? E aqui os fundos sendo rompidos, tá? Então o fundo ele sempre vai ficar mais baixo e o topo também mais baixo. Identificou isso aqui, você sabe que você vai vender. Ponto bom de venda é nesse momento aqui que o mercado cai, beleza? E aí assim, tô mostrando aqui a identificação de tendência e vou mostrar até como você identificar um ponto bom de entrada, tá? Que pode fazer sentido ali para você colocar no seu operacional. É o que eu uso às vezes e a porcentagem de acerto é bem alta, tá? Então, a partir do momento que você consegue identificar para onde o mercado está indo, você consegue fazer boas entradas. Então, se o mercado está indo para baixo, você vai procurar um ponto de venda. Se o mercado está indo para cima, você vai identificar, né, tentar encontrar um ponto de compra. E onde são esses pontos, né? Geralmente aqui, tá? Geralmente nos pontos de retração. Então, quando o mercado sobe e volta, você compra aqui, porque você vai pegar essa pernada. E na venda é a mesma coisa, né? O mercado está caindo, vamos lá, o mercado está vindo para baixo, onde você vai vender? Você vai vender quando ele fizer isso aqui. Ele deu o sinal de que vai cair, você vai vender, o stop está curtinho, né? No máximo você vai colocar um stop aqui. Alvo aqui, se ele romper, é caixão e vela preta, né? Então eu gosto de trade de venda por isso, porque eu consigo identificar mais fácil, mas tanto faz. Tanto vender como comprar, você identificando a tendência, não tem erro, né? A chance sua de ter um gain vai ser bem maior, né? Bem maior do que você entrar em qualquer ponto, né? E o seu stop, você vai ter uma chance menor de tomar stop, embora
seja possível, tá? Porque o mercado ele pode ameaçar e voltar e você tomar stop. Beleza? Então assim, vamos ver no gráfico, tentar identificar aqui assim, no gráfico mesmo, né? Como que funcionaria, tá? Se a gente olhar aqui, ó, esse aqui é o gráfico do mini índice, tá? A gente tá falando aqui hoje no dia 13 de novembro. Então esse aqui é o que aconteceu para trás, a gente tá olhando no gráfico de 1 minuto. Se a gente olhar para cá, né, do jeito que tá aqui, pô, para onde que esse mercado tá indo? Não sei, né? O que eu consigo identificar aqui é que tem um topo aqui e que esse topo é mais baixo que esse topo. Ou seja, o mercado foi para baixo depois, certo? Aqui tem um fundo que foi rompido. Aqui tem um outro topo, certo? Beleza. Então, topo, topo, topo. Se o mercado voltar a cair para cá, claramente vai ser uma tendência de baixa. Beleza. Mas se a gente olhar num período mais curto, isso aqui, o mercado não está indo para cima, ou seja, ele não saiu daqui e subiu, acontece a mesma coisa. Olha aqui, são 4.000 pontos que o mercado subiu em um dia e meio praticamente, tá? Então, você consegue identificar aqui, ó, que ele fez um fundo, ele fez um topo, né, porque ele rompeu isso aqui, fez um fundo mais alto e dali para frente, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Aqui ele parou, né? Mas ele pode fazer um fundo mais alto aqui para renovar um topo, certo? E aí o mercado está no quê? Numa tendência de alta. Você consegue traçar uma LTA ligando os fundos, né? Você pode traçar até uma LTA aqui, na verdade mais ou menos aqui, tá? Uma secundária, essa aqui é a LTA principal, essa é uma secundária, que você vai ver que o mercado ele só bateu e voltou a subir. Então é provável que ele continue subindo, rompendo esse topo aqui, ele vai testar mais para cima. Todas essas marcações que eu faço aqui são marcações de topo e fundo, de regiões relevantes, tá? Então aqui o mercado, de certa forma, em algum momento ele vai parar ou ele vai sofrer, né? Ele pode passar direto, com certeza, mas ele pode ali sofrer ali uma pressão ali, tanto vendedora como compradora, dependendo da posição, beleza? Então vamos lá, identificou aqui, ó, o mercado está indo para cima, certo? Só se a gente olhar a tendência macro, aqui a gente está olhando no gráfico de 1 minuto só, tá? 1 minuto ele está indo para cima, mas e no todo, no geral? No todo, no geral, o mercado está indo para baixo, certo? Justamente por conta disso. Topo, topo, pode ser que ele esteja fazendo um topo aqui. Quando é que a gente vai saber? Quando ele começar a romper fundo de novo. Se a gente pegar aqui 5 minutos, ó, 5 minutos vai ficar um pouco mais claro, tá vendo? Ó, 5 minutos. Ó, se a gente traçar uma LTA aqui, olha aqui o mercado, ó, olha aqui que ele está fazendo. Onde foi que esse mercado bateu, certo? Ó, tô ligando os topos, tá? Topo, 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 topo. Onde foi que esse mercado bateu e recuou, tá? Ó, ele bateu numa região de tendência de baixa. Então, isso aqui é uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa. Então, existe a possibilidade do mercado bater aqui nessa região agora e fazer uma retração maior, que foi o que ele fez, tá? Então, ele bateu e ele caiu aqui 1.300 pontos, certo? Que ele, assim, vamos desconsiderar um pouco da volatilidade agora nesses dias, mas de qualquer forma, uma venda aqui nessa região, certo? Ó, seria um stop aqui de 300 pontos para um gain de 1.000 pontos, né? Então, risco-retorno excelente. E aí, o que a gente quer identificar é exatamente isso. Para onde que o mercado vai agora? Agora, a gente precisa esperar, tá? Porque assim, ó, na tendência micro, né, que são esses movimentos aqui, ele está indo para cima. Isso aqui pode ser um pullback, tá? Para o mercado voltar a cair. Se o mercado não romper mais nenhum topo relevante, tá? Qual seria o topo relevante aqui agora? Isso aqui pode ser um topo relevante agora, tá? Nesse exato momento. Então, se o mercado não romper esse topo aqui, ele vai cair, tá? Ele vai cair e vai fazer um movimento para baixo. Então, ele vai vir aqui, certo? Ele vai fazer esse movimento aqui para baixo até vir testar uma região de fundo, que pode ser essa, certo? Um fundo de referência, pode ser essa. E com certeza isso aqui é um fundo de referência, porque foi o último fundo que ele deixou, fundo que pode ser até inclusive usado aqui como referência para ser um ponto de compra se ele não romper, tá? Porque se ele segurar aqui e não romper, é provável que ele volte a subir e volte a testar topo novamente, né? Beleza? Então é isso, ó. Então aqui a gente consegue identificar, tá?
Então existe tendência macro, que o mercado está indo para baixo. Então se a gente pegar aqui num gráfico aqui, vamos pegar um gráfico de um dia, tá? O que é isso aqui, tá? Se a gente pegar o gráfico de um dia, ó, vamos pegar aqui ele um pouco mais, vamos pegar o futuro, vai, o futuro é mais fácil, que eu estou vendo aqui só o último contrato. Vamos pegar o futuro aqui, ó. Se eu colocar aqui no gráfico de um dia do futuro, ó, para onde que o mercado está indo? Isso aqui, ó, 2021, topo, fundo, topo, fundo, topo. Ele rompeu esse topo? Ele não rompeu. O que ele pode estar fazendo agora? Caindo para vir testar esse fundo. Se ele fizer um fundo mais alto aqui agora, né, ou seja, romper esse topo, ele vai continuar subindo. Então é isso, a tendência é essa. A tendência é identificar rompimentos de topo e de fundo para você ver para onde que o mercado está indo. Se ele está fazendo topo mais alto, né, topo mais baixo, desculpa, topo, topo e topo, aqui pode ser um topo duplo, ele vai para baixo, tá? Enquanto ele não romper um topo, ele vai continuar caindo. Então, a gente pegar aqui de 60 minutos, né, que também é uma tendência macro, mesmo esquema, tá? Aí você me pergunta, poxa, mas no de 1 hora é provável que ele esteja subindo. Sim, de fato, tá? Então, se você pegar aqui desde julho aqui, né? Desde julho ele está subindo, mas o que aconteceu aqui? Isso era uma LTA, certo? Ó, ele bateu, subiu, ele rompeu essa LTA, tá? Ele rompeu essa LTA. Ele pode cair agora, certo? Vim testar o fundo de novo e se romper esse fundo, é caixão e vela preta. Ele vai vir testar um fundo mais baixo. Então, você com isso consegue saber para onde o mercado está indo e fazer boas entradas. Então, beleza, vamos lá. Então, aqui ficou claro aqui a questão de que para onde que o mercado está indo, tá? Ou para onde que ele pode ir. Se a gente olhar aqui, tá? De 1 minuto, então, assim, como que eu vou fazer para identificar a tendência no dia, no momento que eu for operar? Simples, tá? Então, assim, ó, de forma bem simples. Você precisa, um dia antes, identificar topo e fundo, certo? Então, aqui tem um fundo. Vamos lá, vou deixar marcado já para amanhã, tá? Então, o que eu marcar hoje, eu vou marcar, já vou usar para operar amanhã, tá? Então, aqui tem um fundo, tá? E aqui tem outro fundo, certo? São fundos de referência. Beleza? Embora esse aqui também seja no curto prazo aqui, tá? Então, vamos lá. Fundo de referência. Fundo, fundo, fundo. O que eu vou fazer amanhã, certo? Vamos pensar aqui, ó. Se eu tô até falando aqui de identificar tendência, mas já tô falando aqui da forma que eu vou operar amanhã para vocês verem que eu uso isso no dia a dia, tá? Então, assim, se o mercado ele tá numa região aqui de topo e fundo, e ele pode definir para onde vai, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar um rompimento de fundo. Por quê? Porque se ele romper esse fundo aqui, ele estará rompendo 2 LTAs. Isso aqui vai me confirmar que ele vai cair. Pelo menos, ele vai vir testar essa região aqui. Então, o que eu consigo fazer? Tá? Eu consigo aguardar ele cair, voltar, testar aqui de novo, porque foi um rompimento, e voltar a cair. Nesse momento aqui, eu vendo. Tá? Nesse momento aqui, eu vendo. E o que é esse momento aqui de venda? Tá? Seria exatamente... Tá tudo rabiscado aqui, mas... Vamos lá. Seria exatamente esse ponto aqui, ó. Ó. Ele... Peraí. Vamos fazer aqui, ó. Eu não vou dar tempo de apagar tudo aqui, não. Vamos fazer aqui, ó. Então, o movimento tava assim, certo? Então, ele rompeu uma LTA, certo? Aqui tem um fundo. O que ele pode fazer é romper esse fundo. Consequentemente, ele estava rompendo uma outra LTA junto. Ele voltar aqui. Quando ele der um gatilho de venda aqui, a gente vai vender. E vai descer, certo? Vai descer. O stop vai estar aqui, curtinho, certo? Um primeiro alvo aqui, ele rompendo isso aqui, ele vai cair. E é exatamente isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Então ele vai cair, vai romper essa, ele vai romper uma LTA, 2 LTAs, vai romper um fundo de referência, vai voltar no teste e a gente vai vender. Nessa venda, ele vai vir para testar esse fundinho que ele largou aqui, rompendo isso aqui, ele vem aqui para baixo, tá? Então é isso. Então, e o contrário, pô, mas você está falando só de venda. E se fosse para comprar? Mesma coisa. Aqui eu já sei que o mercado está subindo, certo? Já sei que ele está subindo. Se ele romper esse topo, o que ele vai fazer? Ele vai subir um pouquinho, ele vai ter rompido uma LTB, ele vai subir, vai voltar. No gatilho aqui eu vou comprar, certo?
Então vai ser esse movimento aqui que ele vai fazer. Tá? Ele já está subindo, certo? Aqui tem uma LTB passando. Ele fez um fundo mais alto, rompeu esse topo, certo? Subiu, voltou. Eu não preciso comprar já aqui. Posso voltar, esperar ele voltar aqui, fazer um topo mais alto, um fundo mais alto, dar um gatilho e subir comprado. Primeiro teste é o topo que ele vai largar, rompeu, ele vai buscar outro topo. Então eu vou comprar aqui. Para que eu vou comprar um rompimento? Não precisa, eu vou comprar a volta. Se ele rompeu, beleza, eu sei que ele vai continuar subindo. Então é exatamente o que vai acontecer aqui. Que pode acontecer aqui. Rompimento de uma LTB, rompimento de topo, voltou, gatilho, sobe comprado. Beleza? Então assim, é simples identificar a tendência. A tendência é como? Fundo mais alto, se está fazendo fundo mais alto e topo mais alto, ou seja, está rompendo o topo e não está renovando o fundo, o mercado vai para cima, certo? Ó, rompendo o topo, ó, rompeu um topo aqui, vamos lá. Rompeu um topo aqui, rompeu um topo aqui, rompeu um topo aqui, rompeu esse topo aqui e parou, certo? Mas ó, ele em nenhum momento ele rompeu o fundo, não rompeu o fundo, não rompeu o fundo, não rompeu o fundo, não rompeu o fundo. Aqui agora mudou o esquema, pode ser que, né, não sei, agora a gente vai ter que aguardar. Se ele continuar rompendo o topo, ele vai subir, beleza? Então aqui, ó, nessa tendência micro aqui, né, que foi de 1 dia e meio, o mercado está indo para cima. Embora a gente olhe para macro, o mercado é para baixo. Certo? Por quê? Porque a gente está vendo topo, topo, topo. São todos topos mais baixos, certo? Se ele voltar aqui, fazer um fundo mais alto e romper isso aqui, mudou a tendência, tá? O mercado vai pivotar, vai vir testar até aqui. E aí a gente sabe que ele vai continuar subindo. A melhor coisa a ser feita é aguardar o momento de venda. Então é o que eu venho fazendo aqui. Aqui eu estou aguardando o momento de venda, tá? Então por quê? Porque para mim, eu enxergo que o mercado está indo para baixo. Então eu vou vender no melhor ponto. É que a volatilidade está muito alta esses dias. Se não, estaria super fácil fazer trade. A questão é que, como a volta é muito alta, dentro do meu gerenciamento, fica ruim para pegar operações, porque o meu stop é curto, de 200 pontos. Ele anda mais que isso, né? Então, fica um pouco complicado, mas eu aguardo aqui momentos para vender. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu não sei se ficou dúvida, provavelmente sim, mas se ficou dúvida, pode deixar aqui no comentário aqui do vídeo, né? Que eu, com todo prazer, vou responder. Se gostou do vídeo, deixa um like, tá? Se inscreve aí no canal para poder acompanhar. Eu vou buscar fazer vídeos sempre assim, desmistificando operacional, né? Então esse foi o primeiro que eu fiz de Price Action sobre identificação de tendência para facilitar. E aí eu vou deixar uma dica aí, que eu já falei no começo, mas vou falar de novo. Estude os gráficos todo dia, justamente para você identificar os pontos de relevância para você fazer operação. Nunca venda fundo, nunca compra topo, né? Mas é bom você identificar fundo e topo para você fazer a operação no melhor ponto possível, né? Se o mercado caiu, fez um fundo mais alto, você vai comprar. Se o mercado subiu, fez um topo mais baixo, você vai vender. E aí, você identificando a tendência macro, você sempre vai aguardar para fazer a operação no melhor momento possível. Então, se o mercado vai para baixo, eu vou vender. Se o mercado está indo para cima, eu vou comprar. Então, é por isso que é importantíssimo identificar a tendência. Então, faça isso todos os dias. Trace, faça marcações, identifique topos, identifique fundos, né? Para você saber, ter uma noção para onde o mercado está indo. Isso aí vai, assim, alavancar o seu resultado, fala para você, em 70%, né? Ou seja, você vai ter ali um ganho, né, de identificação de entradas em 70%. Isso vai te ajudar muito operacional. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixa aí o like aí. Se tiver dúvida, um comentário novamente. Segue o canal. Amanhã tem live, tá? Então todos os dias agora eu vou fazer live para poder operar ali e vocês conseguirem ver como que eu tô fazendo os operacionais, tudo, sem recomendação nenhuma. Mas prometo aí, pelo menos aí toda semana, postar ali uma dica, né, um vídeo de alguma dica sobre operacional, sobre o Price Action, que é a forma que eu uso para operar. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço e até o próximo vídeo.